Olá pessoal, tudo bem? Hoje aqui uma aula sobre Schopenhauer, né, e o romantismo alemão, tá? Ou prussiano, no caso, ainda não era Alemanha, né? Então, antes de falar de Schopenhauer, eu quero falar um pouquinho sobre o romantismo, tá? O romantismo é um movimento do século XIX. Ele é polissêmico, ele tem várias definições. Tomem cuidado, porque o que vocês estão habituados a ver é o romantismo na literatura. O romantismo não existe só na literatura, tá? Existe em toda a arte, mas também existe o romantismo na política, também existe o romantismo na filosofia, ou seja, o romantismo é uma forma de se pensar o mundo no século XIX, vai muito além de uma expressão, tá? E aí que está o problema. O romantismo aparece com muitas características. O romantismo ele vai ele é tão heterogêneo que fica difícil você definir o que é romantismo. Aí, na minha visão, né, eu estudei muito o romantismo na época que eu fazia meu mestrado, porque eu estudava a questão do nacionalismo, então eu tinha que entrar no romantismo, no caso na Argentina, né? Mas quando a gente pensa o romantismo, talvez o que me vem à cabeça, assim, é a ideia de que o romantismo ele acaba contestando o mundo em que ele está ali acontecendo. Ou seja, o romantismo é um movimento de contestação. Essa é uma característica comum a todos os tipos de romantismo que eu falei até agora, aí que eu citei. Então, o romantismo é uma crítica ao final do século XVIII e início do século XIX. Tá? Esta talvez seria a característica desse romantismo. Dentro da filosofia, que é o que nos importa agora. Depois eu até posso gravar uma aula só sobre romantismo para vocês. Mas dentro da filosofia, o que nós temos aqui? O século XVIII na filosofia é marcado pelo iluminismo. Então, o iluminismo traz a ideia da autonomia do homem por meio da razão. Então, se você parar para pensar aí a respeito desse assunto, é uma ideia que a razão resolve tudo, né? Isso depois Kant vai chamar de maioridade, tá? Então, olha isso. O romantismo surge depois dos iluministas, Kant com a maioridade, e ele surge ali paralelamente a Hegel e seu espírito absoluto, que é a ideia de uma razão, né, absoluta que coordena o homem. Então, o romantismo ele acaba exatamente criticando a razão, tá? Então, os românticos são aqueles que vão criticar a ideia que o homem é totalmente racional e se desenvolve a partir disso. É aí que entra o Schopenhauer. Ele é opositor de Hegel, inclusive os dois trabalharam na mesma universidade, tá? E o Hegel era muito mais popular que Schopenhauer. E eu vou mostrar para vocês aqui por que havia tanta contestação a Schopenhauer. Porque ele vai contra aquilo que se pensa na época, tá? Então, é natural que quem segue a tendência tenha mais adeptos do que quem contraria essa tendência. Dizem, inclusive, que Schopenhauer se questionava muito essa questão do Hegel ser tão popular e ele não, tá? Então, ele vai seguir uma lógica do Kant e dos empiristas que o mundo é fenômeno. Você lembra o Kant? O mundo é fenômeno e não número, ou seja, nós não chegamos à essência de nada. Se nós não chegamos à essência de nada, a razão não te leva a essa verdade. É lógico que o Schopenhauer vai mudar um pouco isso ao trabalhar com a ideia de que o homem não é só razão. Para ele, o homem
é razão mais sentimentos. Então, podemos dizer aqui que o que ele está querendo falar? Que o século XVIII, início do século XIX, com essa ideia de que o homem é totalmente razão, acabou intervindo na nossa relação com os nossos sentimentos, acabou reprimindo os nossos sentimentos. É aquela ideia que você precisa ser o tempo todo racional, que você não pode simplesmente deixar as suas emoções, suas paixões aflorescerem. Então, você tem que ser totalmente racional e a partir desta racionalidade você atinge a plenitude. Então, seguindo esse raciocínio, nós chegamos aqui à ideia do que ele chama de ímpeto cego. O ímpeto cego nada mais é do que essa nossa razão, essa nossa vontade, que compõe o homem junto com a razão, tá? Então, para ele, como que se forma essa nossa vontade, essa nossa paixão, esse nosso ímpeto cego? Ímpeto cego significa que nós não controlamos, muitas vezes nem enxergamos, tá? Então, ela se dá a partir da construção, que seria o amor, e da destruição, que seria o ódio. Muitos consideram Schopenhauer, como todos os românticos, como pessimista, porque ele está em conflito com o mundo. Inclusive, Schopenhauer fala que nós nunca atingiremos a felicidade plena. Afinal, nós sofremos com as nossas paixões, nossas vontades. Nós não somos 100% racional. Muitas vezes não aceitamos esse ímpeto cego. Então isso faz com que a gente sofra, porque talvez a gente foi criado para ser apenas racional. E quantas vezes, ao criticar as pessoas, a gente pede para elas pararem de agir de forma passional e agir pela razão. Então, nós sempre vamos sofrer, sempre vai faltar algo para o homem, na visão do Schopenhauer. Isso é pessimismo? Eu não sei se é pessimismo. Eu trabalho muito mais com a ideia de realidade. Tá? E é aí que entra a arte para Schopenhauer. A arte é libertadora. Por que a arte é libertadora? Porque ela atinge a essência das pessoas. Porque a arte é uma forma intuitiva. Intuitivo é aquilo que vem antes da razão. É aquilo que você não tem como explicar. Então, segundo ele, a arte é uma expressão das nossas vontades. Então é quando nós não somos capazes de controlar a nossa vontade, o nosso ímpeto cego, e ele vai fazer com que, a partir dessa expressão artística, o homem, de certa forma, se liberte dessa ideia de que ele tem que ser totalmente racional, porque a intuição da arte é baseada nas nossas vontades, é baseada no ímpeto cego, tá? E para terminar, a parte mais bonita do Schopenhauer, a parte em que o Schopenhauer vai simplesmente, sei lá, é uma lição de vida essa parte. E é exatamente por isso que eu não considero ele tão pessimista assim. Eu acho que é libertador quando ele fala da ética da compaixão. Então, para ele, todo conhecimento nosso só pode ser interno, igual eu escrevi ali. Se o mundo é fenômeno, ou seja, se cada um tem a sua própria perspectiva do que é o mundo, o que você conhece é só aquilo que está dentro de você. Aquilo que está fora de você, você não chega na essência. Então, a única essência que você poderia chegar é a si mesmo. E a partir dessa lógica, ele vai ser muito influenciado pelo estoicismo. Isso já caiu no Enem, tá? A influência do estoicismo no Schopenhauer, e pelo budismo. Ou seja, olha aí, ele está trazendo
Vocês lembram as primeiras aulas, quando eu falava que nós negamos todo o pensamento oriental? Olha como Schopenhauer é diferente da maioria dos filósofos. Ele não só não nega o pensamento oriental, como ele traz crenças orientais para a sua filosofia. Então, dentro do budismo e do estoicismo está a relação de uma busca interior por paz, uma busca por uma elevação espiritual. E como que nós chegamos a esta elevação espiritual? A partir da compaixão, ou seja, aquilo que ele chama do outro eu. O que seria esse outro eu? Seria simplesmente você se colocar no lugar do outro e perceber que, primeiro, não é só você que sofre, segundo, você tentar compreender qual é o sofrimento do outro. Então, isso te leva a uma elevação espiritual. Isto faz com que você atinja, dentro desta compaixão, uma felicidade possível, tá? Então, a felicidade plena é possível para Schopenhauer? Não, mas a felicidade possível é. Então, ele vai, inclusive, estender isto para os animais. Então, aí, por exemplo, uma redação que fala sobre maus tratos, essas coisas de animal, ele fala que você também tem que se colocar no lugar dos animais. Você não pode sair maltratando, matando os bichos. Então, a compaixão é aquilo que eleva o homem espiritualmente e faça com que ele tenha uma vida mais leve, com menos sofrimento, e ajude, inclusive, os outros a diminuir os seus sofrimentos ao se colocar no lugar dessas pessoas. Tudo bem, pessoal? Este é Schopenhauer. Um abraço a todos.